o lendário Tesouro dos Templários. Em uma noite sombria de outubro de 1307, enquanto as chamas da Inquisição consumiam a França, uma operação secreta mudaria para sempre o destino de uma das ordens mais poderosas da história. Imagine só, 18 navios misteriosos deixando o porto de La Rochelle sob o manto da escuridão. Em suas cabines, tesouros incalculáveis, relíquias sagradas e documentos secretos que jamais deveriam cair em mãos erradas. Mas para onde esses navios foram? A história que vou contar hoje é fascinante e poucos conhecem seus detalhes mais intrigantes. Enquanto o rei Filipe IV da França planejava sua traição aos Templários, mensagens codificadas já circulavam entre as fortalezas da ordem. Os mestres sabiam era hora de proteger o verdadeiro tesouro. Portugal emerge como um refúgio improvável nessa história. Dom Dinis, o rei português conhecido como o Lavrador, realizou uma jogada magistral. Criou a Ordem de Cristo, essencialmente transformando os templários portugueses em uma nova organização. Pensem nisso como uma mudança de identidade em escala medieval. Mas Portugal não foi o único porto seguro. Na distante Escócia, entre brumas e castelos ancestrais, outro capítulo dessa história se desenrolava. Em meio à guerra pela independência escocesa, cavaleiros misteriosos com mantos brancos e cruzes vermelhas apareceram do nada na decisiva Batalha de Bannockburn. Coincidência? Talvez não. O mais intrigante são os mapas antigos que começaram a surgir. Rotas secretas ligando pontos da Europa a terras desconhecidas além do Atlântico. Sim, você ouviu direito. Há evidência sugerindo que os templários podem ter chegado às Américas muito antes de Colombo. E o tesouro? Bem, ele pode ser mais do que ouro e joias, documentos ancestrais, conhecimentos secretos, relíquias sagradas. Alguns historiadores acreditam que o verdadeiro tesouro dos templários era o conhecimento que eles guardavam, conhecimento que pode ter influenciado desde as grandes navegações portuguesas até o surgimento da maçonaria. Em Tomar, Portugal, o majestoso convento de Cristo ainda guarda seus segredos. Suas paredes são um labirinto de símbolos templários, passagens ocultas e mistérios arquitetônicos que desafiam estudiosos até hoje. Na Escócia, a Capela de Roslin continua sendo um enigma em pedra, suas esculturas contando histórias que poucos conseguem decifrar. A verdade é que os templários nunca realmente desapareceram, menos eles se transformaram. Como água encontrando novos caminhos, a ordem fluiu para outras organizações, outros símbolos, outras histórias. Seu legado sobrevive nas tradições, na arquitetura e nos mistérios que ainda nos intrigam. Uma história fascinante que parece ter saído direto de um filme de aventura, mas é real. Vamos mergulhar nos mistérios dos Cavaleiros Templários, uma ordem que começou com 9 cavaleiros e se transformou em uma das organizações mais poderosas da história medieval. Imagine a Europa do século XI, um continente mergulhado no caos, com guerras, fome e instabilidade por todos os lados. A Igreja Católica era praticamente o único pilar de ordem naquele mundo turbulento. Foi nesse cenário que em 1095 o Papa Urbano II fez um chamado que mudaria a história. Convocou a primeira cruzada, a promessa salvação eterna para quem libertasse Jerusalém. E funcionou. Milhares de pessoas largaram tudo e partiram para o Oriente. Em 1099 conseguiram conquistar Jerusalém, mas aí surgiu um novo problema: como proteger os peregrinos que queriam visitar a Terra Santa. É aí que entra a nossa história principal. Em 1119, 9 cavaleiros franceses, liderados por Hugues de Payne, tiveram uma ideia revolucionária: criar uma ordem que combinasse a vida religiosa com a arte da guerra, algo completamente novo para a época.
Menos, imagine só, monges com espadas. Eles se apresentaram ao rei Balduíno II de Jerusalém e receberam como base um monte do Templo de Salomão. Daí veio o nome, Pobres Cavaleiros de Cristo, e do Templo de Salomão, os Templários. Mas o mais interessante é como eles viviam. Dormiam com as roupas de batalha, faziam jejum regularmente e treinavam combate todos os dias. Era uma vida de extrema disciplina, silêncio e dedicação total à causa. O que começou como um pequeno grupo, logo se transformou em algo muito maior. Com o apoio de São Bernardo de Claraval, uma figura super influente na época, os Templários receberam o selo oficial da Igreja em 1129. E aí, meus amigos, a coisa explodiu. Doações começaram a chegar de todos os lados. Terras, castelos, dinheiro. Os nobres faziam fila para mandar seus filhos lutarem com os Templários. Em pouco tempo, eles já tinham bases em Portugal, França, Inglaterra, praticamente toda a Europa, e aquela cruz vermelha sobre o manto branco virou um símbolo de respeito e mistério. Até hoje, quando vemos essa imagem, ela carrega toda essa história de coragem e devoção. Mas tem mais, muito mais. Os Templários não eram apenas guerreiros. Eles desenvolveram um sistema financeiro tão avançado que alguns historiadores os consideram os inventores do banco moderno. E é aí que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Será que esses cavaleiros tinham apenas a missão de proteger peregrinos? Ou existia algo mais profundo, mais misterioso por trás de tudo isso? Alguns falam em buscas pelo Santo Graal, outros em segredos da Arca da Aliança. E é exatamente sobre esses mistérios que vamos falar no próximo vídeo. Vocês não vão acreditar nas descobertas que fizemos sobre o verdadeiro propósito dos Templários. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde a continuação dessa história cheia de mistérios e revelações surpreendentes. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem com esse questionamento. O que será que os Templários realmente descobriram em Jerusalém?